Amém. A paz do Senhor, somos gratos a Deus por estarmos hoje aqui, a lição número 12, na graça de Deus. Este que vos fala é o evangelista Souza, e estou aqui juntamente com o pastor Túlio, pastor, comissão pastoral ali, do povoado Catunda. Então, na bênção de Deus, então queremos agradecer a Deus, a todos os obreiros e obreiras, superintendente de escola, vice-superintendentes, professores, irmãos e irmãs, todos aqueles que estão sintonizados e com aquela sede e vontade sempre de estar estudando a palavra, e nós também, como mensageiros de Deus, aqueles que foram chamados pelo Senhor, para passarmos uma mensagem de singeleza, de vida, de coração. Então, somos gratos a Deus, nossas saudações. Pastor Túlio aí também com as suas saudações. A paz do Senhor, evangelista Souza, assim como também a todos os superintendentes de escola dominical, professores e todos aqueles que terão acesso a este podcast, desta lição, certamente servirá de um subsídio e fortalecerá, assim, os estudos com relação à lição de número 12, onde nós aqui discorreremos a respeito deste assunto. Que Deus possa trazer a iluminação em nossa mente para podermos expor as verdades contidas aqui nesta lição. Amém. Então, hoje estamos estudando e iremos estudar a lição cujo tema é Posso Viver para a Sua Glória. Diz assim o texto sagrado, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Uma bênção de Deus, porque aí nós temos sabedoria para o nosso viver diário, e a Bíblia declara e mostra e ensina que um filho sábio glorifica a Deus, e ainda aprendemos pela Bíblia que o sábio ele é bem-sucedido. Por quê? Porque ele recebe de Deus e desenvolve um coração obediente, porque quem ama Jesus obedece. Então, Jesus aprendeu o caminho da obediência e submissão, e é através de Jesus e mediante Jesus, e tomando como exemplo referencial a pessoa de Jesus que nós devemos crescer. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, versos 39 ao 52, e é o nosso texto bíblico básico. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos. Não vou ler todo o texto, porque aí os professores terão sempre a oportunidade de fazerem a dissertação desse texto em suas classes, né? Então, Lucas, capítulo 2, verso 39, diz assim: quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E a Bíblia diz no 40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, que esta lição realmente traga para nós os seus objetivos importantes, que é compreender que a obediência, que sim, glorifica a Deus, explicando também que é preciso viver a liberdade cristã com sabedoria. E, ao mesmo tempo, esta lição nos leva para afirmar que precisamos usar palavras que glorifiquem a Deus. Então, é uma bênção estarmos aqui para mais uma preciosa lição, esta lição número 12. E a primeira parte aqui, o tema, o tópico 1, que fala sobre a obediência que glorifica a Deus. E nós temos como referencial aquela passagem que fala sobre a ida de Jesus a Jerusalém, quando este estava com 12 anos, quando os pais de Jesus iam todos os anos, né, conforme a obediência à lei, os pais iam para Jerusalém comemorar a festa da Páscoa. Maria e José, que também eram obedientes à lei de Deus, haja vista que a lei ainda estava em vigor, pois Jesus ainda não havia cravado na cruz aquela lei, e os pais de Jesus, obedientemente, foram até a Jerusalém, cumprindo o que a lei determinava. Então, quando Jesus era um adolescente, cerca de 12 anos, ele acompanhou exatamente seus pais até Jerusalém para a festa da Páscoa. E depois de terminada a celebração, as famílias que retornavam para suas casas, onde todos viajavam juntos, e os pais de Jesus pensaram, veja aí, que ele estivesse com os amigos ou familiares. Quer dizer, eles estavam achando.
Porém, quando perceberam, aqui nós temos uma atenção maior, primeiro eles acharam, depois eles perceberam que Jesus não estava entre as caravanas que retornavam para Jerusalém, de Jerusalém, e aí começaram a procurá-lo por toda parte. Então, pastor Túlio aí fazendo algumas considerações finais acerca, finais não, né, iniciais, acerca desse texto que é tão didático, nos revela coisas profundas como nós devemos viver para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto, a obediência que glorifica a Deus. A obediência da vida cristã, ela tem um alvo. E o alvo dessa obediência é glorificar a Deus. Façais tudo para a glória de Deus. E a lição, o primeiro subtópico dela aqui, fala de um filho obediente. E como exemplo, como o evangelista Souza já destacou, tem a pessoa do nosso Salvador Jesus. E assim também há um ponto importante a ser observado, é que Jesus tinha as suas duas naturezas, a natureza humana e a sua natureza divina. E ambas as suas naturezas viveram em vida de obediência. Na sua natureza humana, Jesus viveu uma vida normal e foi assim obediente aos seus pais. Com a sua natureza divina, ele foi obediente ao Pai, para assim fazer a sua vontade, executando a missão que o Pai havia assim o designado para que cumprisse. Com isso, essas duas naturezas de Jesus evidencia o fato maior da lição, que é a obediência. Então, Jesus, com a sua natureza humana, ele viveu uma vida normal, inteligente, uma vida sábia, onde aqui teve amigos, onde participou de festas, mas foi assim também submisso e obediente aos seus pais. Assim também com a sua natureza divina, Jesus ele também mostra que é obediente a Deus. E com essas duas verdades, nós aqui destacamos que sem obediência a Deus, aos pais e às autoridades, não tem como glorificar o nome do Senhor. Então, nós precisamos destacar esse tríplice desenvolvimento da obediência. A obediência a Deus, aos pais e às autoridades. Sem essa tríplice obediência, jamais teremos condições de glorificar a Deus. Nós temos que destacar aqui também uma relação que as pessoas fazem de dizer que eu obedeço a Deus, mas não obedeço aos meus pais. Essa ideia é um pouco que desconstrutiva com relação à palavra de Deus. Nós precisamos estar em obediência aos nossos pais, porque com isso nós estamos evidenciando que somos obedientes a Deus. Provérbios, capítulo 9 e versículo 10, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aqueles que são sábios à luz da Bíblia, eles temem ao Senhor, porque quem respeita a Deus vive todas as fases da vida de forma a agradá-lo e glorificar o seu nome. Então, esse temor aqui expressado em Provérbios é um temor que refere-se a respeito. E quem respeita a Deus vive uma vida de modo a agradá-lo em todas as instâncias, em todas as fases dela. Então, seja obediente com relação à obediência. O exemplo maior a ser seguido é o exemplo de Jesus, que dentro da sua natureza humana e divina cumpriu esse aspecto de uma forma única e de uma forma coerente, sábia e inteligente. Que isso possa refletir também na nossa vida. Então, professores devem assim relacionar-se essa experiência de Jesus como o exemplo maior para assim aplicar sobre a vida de todos aqueles que participarão da aula e estarão também ouvindo e também assistindo a esse podcast. E é interessante, pastor Túlio, que dentre as inúmeras lições sobre este acontecimento, acerca
da obediência e até mesmo da maneira como nós entendemos a presença de Deus em nós, é que o professor ele também pode destacar, de acordo com esse texto, né? Porque eles entendiam que Jesus estava com eles. Então, alguns personagens bíblicos chegaram a essa conclusão, achavam que Deus estava com eles ou que Jesus estava com eles. Por exemplo, Sansão. Sansão achava que a presença de Deus ainda estava nele, a força, quando na realidade ele já havia perdido e quando os filisteus vieram sobre ele, ele foi derrotado, né? Nós temos uma outra passagem que está em Cantares de Salomão, e nós vemos que a noiva, ela achava que estava com o seu amado. Quando ela percebe, ele não está. Então, o texto lá é bem interessante. Lógico que ali nós temos um cântico em forma de metáfora, de várias lições. Mesmo assim, existem grandes lições morais para nós. E depois ela percebeu que não estava com o amado e saiu em busca dele. E aqui nós temos o caso de Maria e José, que achavam que a presença de Jesus estava entre eles. Então, nós temos que entender que o princípio e a vida de obediência a Deus não é nós acharmos, não é nós temos as nossas próprias conclusões, é saber se estamos dentro exatamente desses parâmetros, né? Da obediência. Quer dizer, para nós termos a presença de Deus em nós, não é simplesmente eu achar que tenho, mas é saber exatamente se nós estamos dentro exatamente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, conforme o versículo aí citado, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quer dizer, é uma norma, é uma diretriz referencial em que nós devemos entender que esse temor aí não é um medo, mas é uma maneira de reverenciá-lo e entender que merece respeito e que dá vida feliz a todos nós, conforme atesta o Salmo de número 1, né? Que bem-aventurado é o varão. Então, é aquele ou aquela que respeita a Deus e vive todas as fases da vida de modo a agradá-lo e glorificar o seu nome. Então, aqui é uma maneira de nós glorificarmos ao nome dele. Como? Através de uma vivência e de uma vida testemunhando a beleza da palavra de Deus em nós. Então, essa Uma exposição aí... coisa bastante bem interessante é que, em nosso contexto, os princípios de Deus, o modelo de Deus, já foi nos dado através da sua palavra. Então, a gente já temos o cano fechado e ali está todos os princípios e mandamentos pelos quais nós devemos obedecer e ter uma vida fundamentada neles. Então, como eu posso avaliar se eu estou vivendo em obediência ou não? Olhando para os princípios que estão na palavra de Deus. Se eu estou vivendo uma vida coerente com as verdades contidas na palavra dele, eu assim estou vivendo de acordo com a obediência que Deus estabeleceu para nós, para que vivamos uma vida digna de ser o seu nome glorificado sobre ela. Verdade. E o texto encerra falando que Jesus crescia em sabedoria, né? Graça, estatura, né? Ele também crescia em estatura. E de sorte que esse crescimento de Jesus era tanto diante de Deus, como também em relação aos homens. Então, a graça de Deus na vida de Cristo, também ele crescia diante dos homens, embora que alguns não o reconheciam como filho de Deus, mas o testemunho evidente da vida de Jesus era uma prova inconteste de que o Mestre, sim, estava glorificando ao Pai. Então, no sentido nosso, da nossa vivência cristã, mesmo que tenha aqueles que zombam de nós, que desprezam-nos, que não aceitam a mensagem, mas devemos, independente disso aí, vivermos de uma maneira tal que possamos glorificar a Deus, né? Então, é bem interessante aí. Então, essa primeira parte destaca exatamente a obediência. Essa segunda parte da lição, que é o tópico 2, vivendo a liberdade cristã com sabedoria. Aqui já é a maneira como nós vamos desempenhar a nossa vida espiritual e, ao mesmo tempo, aprender com o apóstolo Paulo, o qual escreveu aos Coríntios e que ele nos ensinou essa importante lição. Seja na comida, no comer,
no beber e em tudo o que fizermos. Então, nosso alvo deve ser, sim, a glória de Deus. Então, como cristãos, o nosso propósito do mundo é agradar ao Pai Celeste e glorificar, assim, ao seu nome, né? É isso que a lição nos ensina aqui. Então, o professor da classe juvenil, não somente da juvenil, mas já essa nossa lição é juvenil, então, especificando. Então, o professor da classe juvenil, ele deve mostrar exatamente aos alunos que o Senhor Jesus ele nos libertou, né, do jugo do pecado e nos deu uma nova vida e que agora nós somos livres. Agora, que liberdade é essa? Não é qualquer liberdade. Ou não é aquela liberdade em que, agora eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, essa liberdade é uma liberdade para a glória de Deus. Essa liberdade não é para fazer aquilo que nós bem entendemos, porque aí não seria uma liberdade propriamente bíblica e teológica, né? Aí seria alguém seguir os desejos da carne e dos pensamentos. Porque lá em Eclesiastes, se nós lermos o versículo sem o contexto, que o jovem busque lá os desejos, os caminhos do seu coração, agora sabendo que tudo isso Deus vai exigir contas. Tem uma prestação de contas, quer dizer, essa liberdade não é aquilo que nós achamos ou entendemos, que é exatamente aqui o tópico 1, em que os pais de Jesus achavam que Jesus estava com eles, quer dizer, eles estavam achando. Então, não é eu achar, mas é depois eu observar e entender se realmente Cristo está em nossa vida. Então, existem muitas pessoas aí que se autoafirmam, eu já tenho Deus, eu já tenho Jesus, eu já tenho a Bíblia, eu já faço tudo isso aí que essas pessoas fazem. Mas, na realidade, quando nós vamos fazer uma observação mais profunda e apurada, não é que eu vá chegar e dizer assim, você não está vivendo a Bíblia. Não, não é o meu crivo. É entre essa pessoa e Deus. Se for mesmo fazer uma análise profunda, talvez essas pessoas precisem exatamente buscar a Deus com mais precisão e vida, né? Então, esse tópico 2 é viver a liberdade cristã com sabedoria. Pastor Túlio. Então, vivendo a liberdade cristã com sabedoria. E esse termo, liberdade cristã, eu acho um termo importante aqui a ser destacado. Que algumas pessoas acabam colocando em xeque esta verdade da palavra de Deus. E confundem até mesmo ele dentro das suas práticas. Então, ter liberdade cristã não trata-se de uma legalidade para pecar. Não é eu ter uma vida que eu decida todas as coisas, que eu faça tudo quanto eu queira e ache melhor, porque agora eu sou salvo e Cristo me libertou, então eu vou viver e vou desfrutar de todos os prazeres carnais que a vida oferece. Se isso fosse uma verdade para ser aplicada sobre a vida dos pecadores, qual sentido teria de Jesus morrer na cruz para nos salvar e nos libertar do jugo do pecado? Então, trata-se de uma liberdade desconstrutiva que desvirtua-se muito da palavra de Deus, pois liberdade cristã trata-se daquilo que o apóstolo Paulo falou aos coríntios, que todas as coisas me são lícitas, ou seja, válidas, mas nem tudo, nem todas convém. Então, todas as coisas são válidas, mas essa conjunção adversativa aqui apresenta essa mudança, ou seja, tudo é válido, mas para quem é cristão, nem todas convém. Ou seja, aquele que é liberto por Cristo e tem uma vida digna de ser destacado, ele vive com sabedoria. Ou seja, ele tem liberdade para fazer, mas ele sabe que aquilo não convém para a vida dele. Ele sabe que aquilo não se aplica à sua vida cristã. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, tem coisas que o cristão ele não pratica porque não convém, não edifica, não traz a ele esse reflexo que glorificará a Deus. Como, por exemplo,
um cristão salvo em Cristo Jesus, ele não pode se relacionar e nem viver uma vida de festas mundanas. Isso é tão verdade que, se as pessoas verem um crente salvo em Cristo em uma festa, ele logo ignora. Rapaz, mas tu não é crente? Como você pode... Alguém relaciona-se isso com liberdade, mas isso não é liberdade. Na verdade, você está escravo, mais ainda, do pecado. E ainda reclama, diz assim, um monte de gente lá dentro só viu a mim. Mas Pois é é. exatamente o carro do simbolismo. Então, nós precisamos viver essa vida de liberdade cristã com sabedoria. E essa sabedoria aplica-se àquilo que o apóstolo Paulo instrui à igreja em Corinto. Todas as coisas nos são lícitas, válidas. Ou seja, você tem liberdade para fazer aquilo que você quiser. Mas nós temos um parâmetro, princípios que norteiam a nossa vida, porque algumas coisas não convém a nós fazermos. Isso sim é liberdade cristã, que nós possamos assim vivê-la com sabedoria. Verdade. E Jesus nos libertou do jugo do pecado, exatamente, nos deu uma nova vida para que nós fôssemos livres. Então, essa liberdade não é fazer tudo aquilo que nós entendemos ou achamos. Não podemos usar essa liberdade para ofender as pessoas que somos livres. Ah, agora tenho que dizer. Não é isso. Isso tem parâmetro também. Então, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Paulo até explica isso em 1 Coríntios 10:32, né? Então, a palavra de Deus ensina, conforme aí foi citado aí pelo pastor Túlio, que todas as coisas nos são lícitas, quer dizer, válidas, mas nem tudo convém. Então, a gente é livre menos para pecar. Por quê? Ah, mas eu tenho o poder de escolha de pecar. Sim, mas não porque a palavra está dizendo que eu tenho que ser livre. Não é isso. É preciso pensar antes de agir e falar para não entristecer as pessoas, o próximo. Então, nós, se amamos a Jesus, precisamos demonstrar esse amor de uma maneira tal que no falar, no agir, da maneira como nós vivemos uma vida em sociedade, na escola, no trabalho, no relacionamento com os amigos, com as pessoas, até aquelas pessoas que não nos conhecem. Essa vida de sabedoria também refere-se à nossa vida no trato, na vida conjugal, na vida financeira, na vida contratual, tudo aquilo quanto nós formos fazer ou realizar. Sabedoria é no sentido de agirmos de uma maneira que a nossa vida possa glorificar a Deus. Será se aquele determinado comportamento meu ou de fulano diz assim, ali glorifica a Deus? Porque quando uma atitude dessa não glorifica a Deus, com certeza, não é porque apenas o descrente, o quem a gente diz, né? Ele é contra o evangelho. Ele pode até ser contra o evangelho. Agora, eu não posso usar a minha liberdade para dar motivo para ele ser contra o evangelho. Ora, se nós fizermos o certo, nós já somos criticados, e se nós fizermos o errado? Não é? Que alguém usa, às vezes, esse pretexto, né? Para dizer, não, mas o que eu fizer não vai agradar a fulano. Então, vamos fazer o certo. Não para agradar a fulano, mas para agradar a Deus. Então, se amamos a Jesus, precisamos exatamente demonstrar este amor em nossa maneira de falar e agir, porque o amor necessita ser visto em nossas atitudes. Então, o professor de escola bíblica tem essa responsabilidade moral, espiritual, essa responsabilidade pedagógica, didática, para mostrar aos seus alunos que a nossa vida deve ser pautada pelo referencial da palavra, independente das opiniões de outros, de terceiros ou de outras pessoas, ou de quem quer que seja. Então, a gente não pode Detalhe, usar evangelista Souza, a opinião, né, das pessoas para... esse é um desafio nosso, como igreja, como mentores, instruir principalmente os nossos jovens, tratando assim da classe juvenis, a respeito desses assuntos. Principalmente deles não acharem que ter uma vida cristã é uma vida de negacionismo. Não Negacionismo, pode fazer nada. escravidão, não é? Então, Não eu pode não fazer posso nada, a fazer. gente não pode fazer a gente não pode fazer nada. Então, nós, como pais, professores, pastores, superintendentes, temos que ter essa maturidade de expor que a vida em Deus é uma vida de prazer nele. Porque quando nós temos prazer em Deus, aí sim nós podemos ter um entendimento claro a respeito
dessa condição, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm, para que a pessoa não sinta-se saturada, não sinta-se não sinta-se cobrada demais por ver, principalmente no âmbito escolar, alguns colegas fazer aquilo e ele não poder, ele tem que entender. Então, é um desafio enorme gerar compreensão na mentalidade dessas crianças, desses jovens, a respeito dessa condição, que eles possam amarem a Deus para entender que o melhor da vida está nos princípios de Deus. E para o cristão não vale aquelas expressões, todo mundo faz. Por que é que eu não posso fazer? Porque se a gente usar essa expressão, então dá a entender que se todo mundo faz, então eu também posso fazer. Ah, mas todo mundo deixa de fazer isso ou faz isso. Mas nós, como cristãos, não podemos usar essa expressão todo mundo. Porque se for assim, o referencial passa a ser essa expressão, né? Todo mundo faz, na hora do erro diz, não, mas fulano de tal faz. Ele pode não ter moral para ensinar aquilo. Agora, eu não posso me basear porque alguém não tem moral e deixar de fazer a obra de Deus. Então, é bem interessante isso aí. São labirintos dos pensamentos da vida que confundem muitos, e muitos se perdem dentro desse labirinto, sem ter onde chegar, sem saber por onde andar, sem entender que decisão tomar. É um labirinto. Então, essas frases, essas expressões, formam um labirinto na mente de muita gente. Ah, só porque eu sou crente não posso fazer isso. Não, nós somos crentes em Jesus para fazermos o que é certo. Ah, mas o que é certo? Aí também devemos ter cuidado para não cair no relativismo do mundo. Ah, nada é certo, tudo depende de como eu vejo. Sim, pode ser, mas para a palavra de Deus, não. Se a Bíblia diz que devemos viver em santidade, então você não tem como relativizar isso aí. Se a Bíblia diz que o cristão deve viver uma vida de testemunho tal que possa glorificar a Deus, eu não posso relativizar isso aí. Se a Bíblia nos mostra que nós devemos viver uma vida de obediência à palavra, e esta obediência à palavra implica em dizer que a nossa vida deve ser expressa em testemunho de sabedoria, isso aí é interessante. Então, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. São os 4 pilares da obra de Jesus para a humanidade, e ao mesmo tempo nós devemos ter como referência que nós não somos propriedades de outrem, mas sim pertencemos a Deus. Então, como pertencemos a Deus, devemos glorificar ao Senhor. Então, o amor precisa ser visto em nossas atitudes. Então, essa primeira parte falamos sobre o princípio da obediência. Essa segunda parte falamos sobre o princípio da sabedoria. E essa terceira, agora é o princípio de como devemos nos pronunciar, né? Nossas palavras, palavras que glorificam a Deus. Primeiro tópico, obediência, uma conduta que segue o princípio da palavra, em que devemos conhecer a palavra para vivermos. Segundo tópico aqui, expressa sobre o princípio da sabedoria, como devemos aplicar esta palavra em nossa vida de maneira tal que possamos sempre alcançar corações sábios. E essa terceira parte são palavras que glorificam a Deus. Então, agora, esse terceiro tópico fala exatamente sobre cuidados, ou cuidado com a língua, Pastor Túlio. Cuidado com a língua, Pastor Túlio. Evangelista Souza, cuidado com a língua. Então, esse terceiro tópico fala de palavras que glorificam a Deus. E o primeiro subtópico desse terceiro tópico é cuidado com a língua. Essa atitude de cuidado com a língua deve ser bastante observada por nós, porque as nossas palavras, ela diz muito a nosso respeito. Então, que nós não possamos cair na tentação de Arão, que constrói com as ações, que constrói com as palavras, na verdade, mas destrói com as ações. Nós precisamos ter esse equilíbrio no falar e no viver. Então, nós, os seres humanos que foram criados por Deus, ele possui essa distinção, porque é o único ser que tem esse aparelho fonador,
né? Somos nós. E isso é o que nos torna distintos. E também aqui o autor relaciona-se como um dom divino. Então, isso é um dom divino. Então, é algo realmente especial que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E aqui está um ponto a ser destacado. Nós podemos utilizar das palavras tanto para o bem quanto para o mal. Então, essa escolha parte justamente dos princípios que foram e nós, na verdade, desenvolvemos anteriormente. Um crente que tem temor a Deus, que tem uma vida que glorifica a Deus, as suas palavras elas são medidas. Antes dela falar, ela pensa. Antes dela falar, ela tem essa condição de associar as suas palavras, as suas falas com a palavra de Deus. Então, é algo realmente especial que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Algumas pessoas utilizam-se da palavra para prejudicar outras pessoas, para maldizer outras pessoas, e com isso traz e mostra que o seu caráter é um caráter completamente distorcido. Então, juvenis que estão em plena formação, eles devem ser bastante moldados com relação a isso, naquilo que fala, naquilo que diz. Porque alguns crentes em Cristo são mal interpretados com aquilo que fala. Tem até uma vida de ritmo, vou utilizar essa palavra, na igreja. Participa de todos os cultos, participa de círculo de oração, de todos os trabalhos, mas na sua vida cotidiana, diante da sociedade, utiliza-se e se perde nas palavras que fala. E isso traz esse desequilíbrio para a sua vida. Tiago, no capítulo 3, versículo 6, ele faz uma comparação que a língua, compara a língua a um fogo devastador. Ele diz, pois uma pequena fagulha pode queimar e destruir uma floresta inteira. Então perceba o poder que há, assim, nas palavras que nós verbalizamos. Ou seja, ela tem poder para devastar uma floresta inteira. Ele ainda afirma que nenhum homem pode domar a língua. A gente sabe que uma hora ou outra a gente tropeça em palavras, mas quanto menos a gente tropeçar, melhor, né? Não há como nós evitarmos tropeçarmos em alguma palavra. Porém, que esses tropeços sejam mínimos e que esses tropeços não sejam tão grandes e notórios publicamente quanto algumas pessoas assim não têm maturidade e acabem caindo. Então, com a nossa língua, nós podemos bendizer a Deus e maldizer o próximo. Então, há essa opção na nossa fala. Nós podemos bendizer a Deus ou maldizer o próximo. Nos nossos antepassados, os nossos pais, eu acompanhei ainda, os nossos avós, eles tinham muito em seu vocabulário essas palavras de maldizer os filhos na sua expressão rude de ignorância, né? Algumas pessoas achavam isso normal, mas nós, como cristãos, Não é normal. em que nós avaliamos a vida e principalmente a fala, de acordo com a palavra de Deus, essas palavras que foram construídas pelos nossos antepassados, elas devem ser desconstruídas à luz da palavra de Deus, porque isso não é normal, você utilizar uma palavra de maldição sobre um filho, sobre a família, sobre um parente. E antigamente tinha muito isso. As pessoas guardavam essa ira enorme e maldizia as outras pessoas, não expressavam esse ato de perdão. E nós precisamos ter e relacionar a nossa vida, a nossa fala, de acordo com a palavra de Deus. Então, ter o controle da língua não é fácil, mas não é impossível para os discípulos de Jesus. Quem consegue controlar a língua, controla todo o seu ser e pode viver para a glória de Deus. Então, quem consegue controlar a língua, ele consegue viver para a glória de Deus. Que nós possamos nos esforçarmos para podermos ter esse cuidado com a língua. Evangelista Souza. Verdade. Nossa maneira de falar, né? Que é o subtópico aí do 3. O modo como nós falamos, a maneira de nós nos expressarmos,
revela realmente o nosso verdadeiro eu, aquilo que nós somos. Porque a boca fala daquilo que o coração está bem cheio. Isso Mateus nos ensina lá, nas palavras de Jesus, Mateus 12, 34, né? Então, é do coração, quer dizer, de dentro de nós que procedem os males. E também as coisas boas. Então, certa vez, Pedro foi identificado exatamente como aquele alguém que esteve com Jesus e a sua linguagem, né? É bem interessante isso. Então, nessa maneira de falar, deve ser saudável e repreensível. Então, use palavras certas para que ninguém possa criticar e para que os inimigos fiquem envergonhados. É claro que isso não evita as pessoas nos criticarem, mas é aquilo que eu sempre digo. Então, se as pessoas nos criticam, que elas nos critiquem pelo fato de fazermos as coisas que são corretas. Porque se nós fizermos o errado, quando eles nos criticarem, eles terão exatamente a validade, né? Por isso que Paulo escreve a Tito falando que as pessoas não devem ter nada mal a dizer a nosso respeito, no sentido da fé. Então, essa aí nós temos o cuidado com a língua, a nossa maneira de falar e, ao mesmo tempo, a nossa prudência, né, no falar. Não podemos sair por aí falando o que nos vem à cabeça, pois nossas palavras exatamente afetam o nosso próximo de uma forma positiva ou negativa. Às vezes a gente fala tanto, que é aquela expressão de fulano tal fala pelos cotovelos, aí depois diz, mas é porque eu fui mal interpretado. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente está num mundo em que somos sempre mal interpretados, vamos falar então só o que convém mesmo. Porque se nós formos mal interpretados, mas pelo menos nós proferimos palavras que estariam dentro daquilo que nós cremos ou pregamos para a glória de Deus. Mas, se a gente fala além daquilo que deveríamos falar, sempre surgirão interpretações diversas, né? Já surgirão interpretações quando a gente fala o correto, imagina a gente falando aquilo que não é correto. E Evangelista Souza, sim. Algumas pessoas utilizam-se da desculpa, encontram uma porta de saída dizendo que eu sou verdadeiro, para falar aquilo que vem e dá na cabeça, sabe? Então, utiliza-se dessa desculpa. Eu sou verdadeiro, sou sincero e falo mesmo, para justamente colocar em prática essa ação que não é uma ação cristã. Não todos, mas a maioria dessas pessoas que afirmam sou verdadeiro, eles não aguentam um pedaço de verdade quando se fala para eles. Eles são verdadeiros para os outros. Mas quando alguém diz essas determinadas verdades para ele, ele fica ofendido. A maioria tem esse comportamento. Não podemos aqui medir as pessoas com a nossa régua, né, pastor Túlio? Mas, pelo que a gente observa, a maioria dessas pessoas elas têm problemas em serem verdadeiras para dizer tudo o que pensam acerca dos outros. Mas não são verdadeiras para aguentar tudo o que os outros pensam dele. A maioria é assim, ou não é? Então, devemos ter muito cuidado. Então, Jesus ensinou que no dia do juízo todos terão de dar conta diante de Deus por suas palavras, aquilo que nós pronunciamos. Então, devemos pensar bem antes de falar, devemos ter cuidado. E o livro dos Provérbios, exatamente, nós encontramos ensinamentos preciosos a respeito do uso da língua, a respeito de ser moderado nas palavras. Quem fala demais, tome cuidado, porque quem fala demais, ele prejudica o outro e a si próprio. Tem umas frases aí, são ditados populares, que são verdadeiros. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então, vários provérbios que tratam a respeito da língua mentirosa e da calúnia, isso temos na Bíblia. A difamação, quer desacreditar uma pessoa com mentiras. Isso aí está repleto em redes sociais, em roda de amigos, de pessoas, tem feito muitas vítimas. Então, a calúnia, ela devasta a moral, o caráter daquelas pessoas e consegue separar até os amigos mais íntimos, né? Conforme a lição nos ensina. Então, o diabo, ele é o pai da mentira, e toda mentira e engano procedem de Satanás e não de Deus. E Deus realmente abomina a língua mentirosa. Então, vamos concluir esta preciosa lição. Eu já vou aqui dando minhas conclusões finais e o pastor Túlio também. Então, o que nós podemos entender de tudo isso é que a vida é breve, é um conto ligeiro, nossa vida sobre a terra é curta, mas precisamos viver de uma maneira que seja de maneira sábia, precisamos
viver uma vida que glorifique a Deus com a nossa vida de obediência, palavras e atitudes. Então, que você possa, como professor, eu, todos nós, viver todas as fases da vida em comunhão com Deus e sempre desejoso de agradá-lo em tudo, fazendo tudo para a glória de Deus. Já são as minhas conclusões e o pastor Túlio aí com as suas considerações finais também. Então, com essa lição, nós aqui aprendemos, posso viver, e esse viver tem uma finalidade, para a sua glória. Então, é uma afirmação que eu posso viver para a sua glória, onde aqui nós aplicamos pelo menos 3 princípios que são fundamentais a serem seguidos: ser obedientes aos nossos pais, a Deus e às autoridades, cumprindo assim todas essas regras de uma vida cristã para vivermos para a glória de Deus. Sermos também assim obedientes para viver uma vida de liberdade cristã propriamente dita, verdadeira, exata, e ter cuidado com a língua. São 3 princípios fundamentais, e o que nós aprendemos é que esses princípios são, sim, possíveis e devem ser vividos por nós, que somos crentes em Cristo Jesus, que nós possamos, assim, se esforçarmos para sermos melhores em Cristo, que possamos, assim, viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, bênção de Deus, que todos nós possamos, com humildade, vivermos sempre a glória de Deus. Amém.